Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, tudo bem com todos? Espero. Vamos então seguindo no nosso projeto Lovecraft. Essa semana passada nós fomos para a segunda história dele, né? A história do Alquimista, 1908. E agora, aí o que aconteceu na carreira dele foi o seguinte: houve um pequeno interregno aí entre 1908 e a terceira, e aí ele já entra na maturidade, não há mais que se falar em transição. Em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, ele já foi para a terceira, quarta, quinta, salvo engano, tem três obras em 1917, sendo que a primeira delas é do verão do ano julho de 1917, ele produziu o que é uma obra já densa, já madura, apesar dos 27 anos dele, né? Em 1917 ele tinha 27 anos, que é A Tumba. A Tumba é uma ótima de uma história de horror, ainda não Cthulhu Mitos, mas logo em seguida, já nesse mesmo ano, tem o Dagon, que a gente até já postou. Mais adiante eu vou repostar para ficar na sequência, né, dessa nosso passeio pela carreira do mestre HP de Lovecraft. E agora a gente já vamos sair daquelas histórias um tanto juvenis, como foi a primeira lá do Criatura na Caverna. O Alquimista mesmo já é um avanço, mas ainda tem um tom ligeiramente juvenil, vamos dizer assim. Já a Tumba, não. A Tumba já não é à toa que está pertinho. Já o Cthulhu já está surgindo do mar, né? Nessa altura do campeonato. Logo, meses depois dessa, ele escreveu Dagon. Acontece o seguinte, ele escreveu aos 27 anos, mas vocês lembram lá da primeira postagem, lá quando eu falei lá no chamado de Cthulhu? Ele teve, como todo escritor, né, começa assim, teve uma grande dificuldade de publicar as suas obras, né? E nesse caso, por exemplo, ele escreveu em 17, mas só veio ser postada é hoje em dia, só veio a ser publicada em 1922, levou 5 anos, escrita e não publicada. Claro que aí não é só dificuldade de escritor iniciante. Imaginem um mundo entre 1917 e 22, estava acabando a Primeira Guerra Mundial, apesar de que ele era norte-americano. Os Estados Unidos entraram na guerra justamente em 1917 e 18 foi o auge da participação americana na Primeira Guerra. E depois teve todo aquele processo, uma turbulência imensa. Aí já estamos saindo um pouco do fantástico e indo para o horror, que foi o fim da Primeira Guerra. A Primeira Guerra já foi um horror, mas o fim dela foi mais horrível ainda. E gerou a segunda, praticamente. Um belo dia a gente faz uma postagem, talvez no prometido segundo canal, o das crônicas, a gente possa falar um pouquinho sobre um assunto que me interessa muito, né? Primeira Guerra Mundial é um assunto que eu gosto bastante. Tem até contos meus passados, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Vou botar os links aqui, caso alguém queira dar uma olhada. Vou botar um link só, o do Horrores em Tempo de Guerra. Os poucos contos que são ambientados durante as guerras, Primeira e Segunda, estão nesse link aí, nessa playlist. Então eu sugiro para quem gosta do assunto, né, dar uma olhadinha. É uma mescla de horror com mais horror, que é guerra, né? Guerra é horror puro. Então o Lovecraft escreveu em 17, A Tumba, e levou aí 5 anos até ser publicado, quando as coisas começaram a normalizar, né? No mundo, na Europa, que estava destruída pela guerra, levou mais tempo, mas nos Estados Unidos eles já estavam em plena recuperação, até o próximo tombo, né? O tombo foi em 1929, na crise, famosa crise de 29, que acabou derrubando o resto da economia do mundo todo. Mas em 22 parecia que estava tudo voltando ao normal, e aí então a Tumba do Lovecraft foi publicada, né? É uma história bem já densa, vocês vão poder avaliar, essa é a ideia desse projeto, que vocês vão acompanhando a evolução da maturidade do cara.
Vamos então de A Tumba, 1917, publicação em 1922. Espero que todo mundo goste. Vamos continuar nessa nossa caminhada pela obra do grande Howard Phillips Lovecraft. Abraço a todo mundo e aqueles pedidos tradicionais de todo mundo que posta no YouTube. Até! A Tumba, 1917, Howard Phillips Lovecraft. Ao relatar as circunstâncias que conduziram ao meu confinamento neste asilo de loucos, tenho consciência de que em minha posição atual criará dúvidas naturais acerca da autenticidade de minha narrativa. É grande infortúnio o fato de que o grosso da humanidade seja limitado demais, em sua visão mental, para pesar com paciência e inteligência esses fenômenos isolados, vistos e sentidos apenas por uma minoria psicologicamente sensível, os quais jazem fora de toda a experiência comum. Homens de intelecto mais amplo sabem que não existe nenhuma distinção precisa entre o real e o irreal, que todas as coisas aparecem como tais apenas em virtude dos delicados meios psíquicos e mentais de cada indivíduo, por meio dos quais nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo prosaico da maioria reputa como loucura os lances de visão superior que perfuram o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Jervas Dudley, e desde a mais tenra infância tenho sido um sonhador e um visionário, rico para além das necessidades de uma vida comercial e de um temperamento inapto para os estudos formais e o recreio social daqueles com quem me relaciono. Tenho lidado desde sempre em reinos que não pertencem ao mundo visível, passando minha juventude e minha adolescência debruçado sobre livros antigos e pouco conhecidos, e a percorrer os campos e bosques das cercanias de meu lar ancestral. Não creio que o que li nesses livros ou vi nesses campos e bosques fosse exatamente o que os outros rapazes leram e viram ali, mas sobre isso preciso falar pouco, pois que discorrer mais detalhadamente apenas confirmaria essas calúnias cruéis acerca de meu intelecto, que às vezes ouço sussurrarem os atendentes furtivos que me rodeiam. Basta-me relatar os eventos, sem analisar as causas. Disse que vivi afastado do mundo visível, mas não disse que vivi sozinho. Isso nenhuma criatura humana poderia fazer, desde que, à falta da camaradagem dos vivos, inevitavelmente se entra na companhia de coisas que não são ou não mais estão vivas. Próximo à minha casa existe um vale arborizado bastante singular, em cujas profundezas crepusculares eu passava grande parte de meu tempo a ler, a pensar e a sonhar. Pelas suas encostas cobertas de musgo, ensaiei meus primeiros passos de infância e em volta de seus carvalhos grotescamente retorcidos se teceram minhas primeiras fantasias de juventude. Conhecia as dríades dessas árvores e não raro assistia às suas danças selvagens sob os raios vacilantes de uma lua pálida. Mas acerca dessas coisas não devo falar agora. Falarei apenas da tumba solitária em meio ao matagal mais escuro do declive. A tumba abandonada dos Hydes, uma velha e nobre família cujo último descendente direto fora depositado em seus negros recessos muitas décadas antes de eu nascer. O pórtico a que me refiro é feito de granito ancestral, lavado e descolorido pelas névoas e pela umidade de muitas gerações. Escavado na encosta, apenas a entrada da construção é visível. A porta, uma pesada e proibitiva laje de pedra, pende de dobradiças de metal enferrujado e, ligeiramente aberta, jaz lacrada por pesadas correntes de ferro e cadeados, de acordo com um repulsivo costume de meio século atrás. A residência do clã cujos descendentes estão enterrados aqui coroou certa vez o declive no qual está a tumba, mas há muito tombou vitimada pelas chamas que desceram do céu na forma de um relâmpago. Daquela tempestade que à meia-noite destruiu essa lúgubre mansão, os habitantes mais velhos da região às vezes falam entre sussurros e inquietações,
aludindo ao que chamam de ira divina, de um modo que nos últimos anos fez crescer vagamente o fascínio que eu sentia pelo sepulcro encravado na mata. Um homem apenas pereceu no fogo. Quando o último dos Hydes foi enterrado neste local de sombra e quietude, a triste urna de cinzas veio de uma terra distante, para a qual a família se mudou quando a mansão pegou fogo. Não resta ninguém para colocar flores diante do portal de granito, e muito poucos se dão ao trabalho de enfrentar as sombras depressivas que parecem guardar estranhamente as pedras lavadas pelas chuvas. Jamais esquecerei aquele entardecer em que pela primeira vez me deparei com a semi-oculta Casa da Morte. Foi em pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuda a paisagem silvestre numa única e quase homogênea massa de verde, quando os sentidos estão quase intoxicados com os mares afluentes de verdura úmida e os odores sutilmente indefiníveis do solo e da vegetação. Numa tal ambientação, a mente perde suas perspectivas, o tempo e o espaço tornam-se triviais e irreais, e ecos de um esquecido passado pré-histórico batem insistentemente contra a consciência enlevada. Durante o dia todo eu tinha estado a perambular através dos bosques místicos do vale, a conceber pensamentos que não há que discutir e a conversar com coisas que não há que nomear. Com apenas 10 anos, eu tinha visto e ouvido muitas maravilhas que a turba desconhecia e já era espantosamente maduro em certos aspectos. Quando, depois de abrir caminho entre duas touceiras de arbustos, subitamente deparei com a entrada da cripta, não tinha o menor conhecimento acerca do que encontrara. Os blocos negros de granito, a porta curiosamente semicerrada e os entalhes funerais sobre o arco não despertaram em mim quaisquer associações de caráter fúnebre ou terrível. Sobre sepulturas e tumbas eu sabia e devaneara bastante, mas fora poupado, devido ao meu temperamento peculiar, de todo contato com adros e cemitérios. A estranha casa de pedra escondida entre o mato na encosta constituía para mim apenas uma fonte de interesse e especulação, e seu interior frio e úmido, para dentro do qual eu espiava através da excruciante abertura, não me sugeria nada de morte ou decadência. Mas, naquele instante de curiosidade, nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe até este inferno de confinamento. Espicaçado por uma voz que deve ter vindo da alma medonha da floresta, tomei a decisão de penetrar na escuridão que me convocava, a despeito das pesadas correntes que impediam minha passagem. Na luz evanescente do dia, chacoalhei insistentemente os obstáculos enferrujados na esperança de abrir a porta de pedra, e até mesmo experimentei espremer meu corpo magro através do pouco espaço disponível, mas estas tentativas não surtiram efeito. Curioso no início, tornei-me frenético, e quando ao anoitecer retornei à casa, jurara aos 100 deuses da mata que a qualquer custo um dia haveria de forçar minha entrada nas profundezas escuras e gélidas que pareciam me chamar. O médico de barba grisalha, que todos os dias vem até meus aposentos, certa vez disse a um visitante que essa decisão marcou o começo de uma lamentável monomania. Mas deixarei o julgamento final a cargo de meus leitores, depois que souberem de tudo. Os meses subsequentes à minha descoberta foram gastos em tentativas fúteis de forçar o complicado cadeado da cripta semicerrada, bem como em perquisições cuidadosas e vigilantes acerca da natureza e da história da construção. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de um menino, aprendi muito, embora uma descrição habitual não me permitisse contar a ninguém sobre o meu conhecimento ou minha resolução. Será talvez importante mencionar que não fiquei nem um pouco surpreso ou aterrorizado com a natureza do pórtico. Minhas ideias bastante originais acerca da vida e da morte tinham me levado a associar, de maneira vaga, a argila fria com o corpo que respira, e senti que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava de algum modo dentro do espaço de pedra que eu procurava explorar.
Lendas murmuradas acerca de ritos exóticos e festins pagãos de épocas passadas ocorridos dentro do vestíbulo ancestral despertaram em mim um novo e irresistível interesse pela tumba, em frente a cuja porta eu me sentaria durante horas diariamente. Um dia acendi uma vela diante da entrada obstruída, mas nada pude ver a não ser um lance descendente de degraus de pedra úmida. O odor do lugar me repelia e ao mesmo tempo me enfeitiçava. Sentia como se já o tivesse conhecido num passado remoto, anterior a toda lembrança, anterior mesmo à habitação deste corpo que agora possuo. No ano seguinte àquele em que vi a tumba pela primeira vez, deparei-me no sótão cheio de livros de minha casa com uma tradução corroída das Vidas de Plutarco. Ao ler a vida de Teseu, fiquei por demais impressionado com a passagem em que se fala da enorme pedra sobre a qual o menino herói haveria de encontrar as pistas sobre seu destino, assim que se tornasse adulto o suficiente para erguer o grande peso. A lenda teve o efeito de aplacar minha aguda impaciência em atravessar o portal, fazendo-me sentir que a hora ainda não chegara. Mais tarde, eu disse a mim mesmo, crescerei e adquirirei força e habilidade que me permitirão destrancar facilmente a porta que os grilhões encerram. Mas até lá, seria melhor me conformar com o que me parecia ser a vontade do destino. Com efeito, minhas vigílias diante do portal úmido tornaram-se menos persistentes, e grande parte do meu tempo era despendida em outras atividades igualmente estranhas. Às vezes eu me levantava em silêncio durante a noite, saindo às escondidas para andar por esses cemitérios ou locais de sepultamentos dos quais meu pai me mantivera afastado. O que eu fazia lá não posso dizer, pois agora não estou seguro de algumas coisas, mas sei que no dia seguinte a essas rondas noturnas eu costumava pasmar os que me cercavam, exibindo conhecimento de assuntos quase esquecidos durante muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que surpreendi a comunidade com uma ideia inusitada acerca do enterro do rico e celebrado Squire Brewster, personagem da história local que fora sepultado em 1711 e cuja lousa, exibindo um crânio gravado e ossos cruzados, ia lentamente se transformando em pó. Num lance de fantasia infantil, aventei não somente que o coveiro Goodman Simpson teria roubado os sapatos de fivelas de prata, as calças de seda e as roupas de baixo de cetim do falecido antes do enterro, mas que o próprio Squire, não totalmente inanimado, teria se virado 2 vezes em seu caixão coberto de terra no dia seguinte ao do sepultamento. Mas a ideia de entrar na tumba nunca me saiu da cabeça, sendo mesmo estimulada pela inesperada descoberta genealógica de que minha ascendência materna mantinha um ligeiro vínculo com a supostamente extinta família dos Hydes. Último de minha raça paterna, eu era igualmente o último dessa linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha e a esperar ansiosamente pelo momento em que poderia atravessar a porta de pedra e descer na escuridão por aqueles degraus de pedra lodosa. Adquiri o hábito de ouvir com atenção através da porta semiaberta, preferindo as horas da quietude noturna para essa estranha vigília. Quando adquiri mais idade, abri uma pequena clareira no matagal que recobria a face do declive, permitindo que a vegetação circundante cercasse e envolvesse a abertura como uma espécie de cerca-viva selvagem. Essa clareira se tornou meu templo, a porta fechada meu santuário, e era aqui que eu me deitava sobre o solo musgoso a pensar estranhos pensamentos e a sonhar sonhos estranhos. A noite da primeira revelação estava bastante abafada. Devo ter adormecido de cansaço, pois foi com uma clara sensação de despertar que ouvi as vozes. Hesito em falar desses acentos e timbres, não falarei de sua qualidade, mas posso dizer que apresentavam espantosas diferenças de vocabulário, pronúncia e modos de enunciação. Cada matiz dialetal da Nova Inglaterra
desde as ásperas sílabas dos colonos puritanos até a retórica precisa de 50 anos atrás, parecia representado naquele colóquio sombrio, conquanto somente mais tarde eu notasse esse fato. Naquela hora, de certo, minha atenção foi desviada desse aspecto por um outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que eu não poderia jurar acerca de sua realidade. Mal me dei conta de ter despertado, uma luz foi imediatamente apagada dentro do sepulcro escuro. Não creio que fiquei perplexo ou apavorado, mas sei que fui transformado profunda e permanentemente naquela noite. Logo que voltei a casa, dirigi-me imediatamente a uma arca carcomida no sótão, onde encontrei a chave que no dia seguinte removeu com facilidade o obstáculo contra o qual me bati em vão durante tanto tempo. Foi sob o brilho de um suave entardecer que entrei pela primeira vez na cripta da encosta abandonada. Como se enfeitiçado, meu coração vibrava de um contentamento que não sei descrever. Assim que fechei a porta atrás de mim e desci os degraus encharcados à luz de uma vela, era como se eu já soubesse o caminho. E embora a vela crepitasse na atmosfera sufocante do lugar, eu me sentia singularmente em casa, naquele ar mofado e sepulcral. Olhando ao meu redor, avistei muitas lajes de mármore, sustentando esquifes ou restos de esquifes. Alguns estavam lacrados e intactos, mas outros se mantinham quase desfeitos, deixando apenas as alças de prata e as placas isoladas em meio a alguns montículos singulares de pó. Sobre uma das placas li o nome de Sir Geoffrey Hyde, o qual viera de Sussex em 1640 e morrera aqui uns poucos anos mais tarde. Numa alcova conspícua havia um caixão desocupado e bastante bem preservado, adornado apenas com um nome que me fez sorrir e estremecer. Um impulso inusitado me levou a subir na laje larga, a apagar minha vela e a me deitar dentro da caixa vazia. À luz cinzenta da aurora, cambaleei para fora da cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Já não era mais um jovem, embora apenas 21 invernos houvessem esfriado minha estrutura corpórea. Aldeões madrugadores que observaram minha caminhada até a casa olhavam-me de maneira estranha e espantavam-se com os sinais de obscena euforia que descobriam num homem cuja vida era conhecidamente solitária e austera. Não compareci perante meus pais sem antes passar por um sono longo e restaurador. Desde então passei a ir à tumba a cada noite, vendo, ouvindo e fazendo coisas que não devo jamais recordar. Meu modo de falar, sempre suscetível às influências do ambiente, foi a primeira coisa a sucumbir à mudança, e o arcaísmo de dicção que subitamente adquiri foi logo notado. Mais tarde, um atrevimento e uma audácia inesperados apareceram em meu comportamento, até que inconscientemente comecei a tomar os modos de um homem do mundo, não obstante meu passado de reclusão. Minha língua, silenciosa de costume, deslizava com a graça fácil e volúvel de um Chesterfield, ou com o cinismo ateu de um Rochester. Passei a exibir uma peculiar erudição, totalmente distinta do saber fantástico e monacal sobre o qual me esfalfara em minha juventude, bem como a cobrir as guardas dos meus livros com fáceis epigramas de improviso, os quais evocavam acentos de Gay, Prior e a engenhosidade vivaz dos angustanos. Certa manhã, durante o desjejum, cheguei à beira do desastre, ao declamar com acentos de efusão palpavelmente alcoólica de uma jovialidade setecentista, uma peça de jocosidade georgiana nunca registrada em livro, que dizia mais ou menos o seguinte: tragam aqui, meus rapazes, seus canecos de cerveja, e bebam ao dia de hoje, antes que já não mais seja. Encham seus pratos de bifes, empilhando-os em montanha, pois só beber e comer é o que da vida se ganha. Encham suas taças, pois a vida passa, e depois ao rei e à amada não há quem um brinde faça.
O nariz de Anacreonte era vermelho, se diz, mas o que é um nariz vermelho quando se é alegre e feliz? Melhor ser vermelho agora, Deus me castigue, que estar branco como um lírio ou morto antes de o ano acabar. Venha, Betty, em festa, beije-me na testa. Filha de estalajadeiro, no inferno não há como esta. Que o jovem Harry ainda esteja de pé nos causa surpresa. Logo há de perder a linha e entrar debaixo da mesa. Mas encham bem as suas taças, passem-nas de mão em mão. Melhor embaixo da mesa do que debaixo do chão. Que reine o festim, que bebam por mim. Sob 7 palmos de terra não se irritam bem assim. Que o diabo me carregue, se mal me aguento de pé. E, com todos os demônios, se de mim ainda dou fé. Aqui, patrão, mande Betty chamar um carro, que eu vou correr para casa enquanto minha esposa não chegou. Alguém me sustente antes que eu me sente, que, enquanto em cima da terra, estou feliz e contente. Por essa época é que adquiri meu medo atual ao fogo e aos temporais. Indiferente até então a tais coisas, tinha por eles agora um indizível horror, e me retiraria para os recantos mais profundos da casa assim que nos céus se anunciassem quaisquer sinais de eletricidade. Um de meus abrigos favoritos durante o dia era o porão arruinado da mansão que se incendiara, e na imaginação eu reconstituía a estrutura tal qual teria sido em seus primórdios. Em certa ocasião, deixei pasmado um aldeão ao conduzi-lo secretamente até um subporão de teto baixo, de cuja existência eu parecia saber a despeito do fato dele ter ficado oculto e esquecido por muitas gerações. Por fim, aconteceu o que eu há muito temia. Meus pais, alarmados com a alteração de maneiras e aparência de seu único filho, começaram a exercer sobre meus movimentos uma amável espionagem, a qual ameaçava resultar em desastre. Eu nada dissera acerca de minhas visitas à tumba, tendo guardado meu propósito secreto com zelo religioso desde a infância, mas agora me via forçado a ter cautela quando penetrava os labirintos da depressão brenhosa, não fosse estar sendo seguidas ocultas. Minha chave para a cripta eu a mantinha pendurada num cordão no pescoço, como um segredo que só eu conhecia. Nunca trouxe para fora do sepulcro qualquer das coisas que encontrei por entre aquelas paredes. Certa manhã, quando saí da tumba úmida e prendi as correntes do portal com pouca firmeza, lobriguei numa macega próxima à face horrorizada de um bisbilhoteiro. Por certo, o fim estava próximo, pois meu recanto fora descoberto e o objetivo de minhas jornadas noturnas fora revelado. O homem não me abordou, de modo que me apressei a chegar a casa a fim de descobrir o que ele reportaria ao meu pai, preocupado. Seriam minhas incursões para além da porta trancada reveladas ao mundo? Imaginem com que espanto deleitoso ouvi meu espião informar a meu pai, num cauteloso sussurro, que eu tinha passado a noite na clareira em frente à tumba, meus olhos baços de sono fixados na fenda da porta não de todo fechada. Que milagre ocorrera a ponto de iludir assim esse observador? Convenci-me de que um agente sobrenatural me protegera. Na audácia que tal circunstância enviada do céu me dava, passei a ir sem nenhuma dissimulação à cripta, na confiança de que ninguém testemunharia minha entrada. Durante uma semana provei à saciedade as alegrias daquele convívio sepulcral, o que não descreverei até que a coisa aconteceu e me vi arrastado para este maldito lugar de tristeza e melancolia. Não devia ter me aventurado a sair naquela noite, pois os indícios de trovões relampejavam nas nuvens e uma fosforescência infernal subia do pântano ao fundo do vale. Também o chamado dos mortos estava diferente. Em vez da tumba na encosta, era o demônio que presidia o porão chamuscado no topo da elevação que me acenava com dedos invisíveis. Quando saí de um matagal intermediário para o plaino diante da ruína, descobri sob o luar nebuloso uma coisa pela qual sempre esperara vagamente. A mansão
destruída havia um século, mais uma vez se erguia no alto como uma visão arrebatadora, todas as janelas a brilhar com o esplendor de muitas velas. Pela longa estrada rodavam as carruagens da elite de Boston, enquanto a pé se aproximava um numeroso ajuntamento de janotas empoados, provenientes das mansões vizinhas. Misturei-me a essa multidão, conquanto estivesse certo de pertencer mais a dos anfitriões que ao dos hóspedes. Para além do saguão havia música, gargalhadas e vinho em todas as mãos. Reconheci muitas faces, e as teria reconhecido melhor ainda se as visse ressequidas ou carcomidas pela morte e pela decomposição. Em meio a essa turba selvagem e estouvada, eu era o mais selvagem e o mais debochado. Alegres blasfêmias jorravam de meus lábios, e em chocantes gracejos eu desprezava as leis de Deus ou da natureza. Súbito, o estrondo de um trovão, muito mais forte que a algazarra do imundo festim, rompeu o telhado e fez baixar um enorme silêncio sobre a companhia turbulenta. Línguas vermelhas de fogo e golfadas de calor ardente envolveram a casa e os participantes, tomados pelo pavor de uma iminente calamidade que parecia transcender os limites da natureza desgovernada. Fugiram aos gritos noite adentro. Somente eu permaneci, preso ao meu assento por um medo humilhante que nunca antes sentira. E então um segundo horror tomou conta de minha alma. Queimado vivo até as cinzas, meu corpo disperso aos quatro ventos, eu nunca poderia jazer no túmulo dos Hydes. Não estava meu caixão já preparado para mim? Não tinha eu o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Eu exigiria minha herança de morte, mesmo que minha alma vagasse através das eras à procura de uma nova habitação corpórea, que a representaria sobre aquela laje desocupada na alcova da cripta. Gervas Hyde não deveria jamais compartilhar do triste destino de Palinuro. Quando o fantasma da casa incendiada desapareceu, encontrei-me a gritar e a me contorcer loucamente nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que me seguira até a tumba. A chuva caía torrencialmente, e sobre o horizonte, na direção sul, viam-se os clarões dos relâmpagos que há pouco tinham passado sobre nossas cabeças. Meu pai, a face transtornada de pesar, estava ao lado, enquanto eu ordenava aos berros que me colocassem na tumba, admoestando frequentemente os meus capturadores para me tratarem com a máxima consideração. Um círculo escuro sobre o piso do porão arruinado sugeria uma carga violenta dos céus, e era nesse local que um grupo de aldeões curiosos estava a examinar com lanternas uma caixa pequena de fabricação antiga que a explosão do raio trouxera à luz. Cessando minhas contorções fúteis e sem sentido, observei os espectadores enquanto olhavam o pequeno tesouro e obtive permissão para compartilhar de suas descobertas. A caixa, cujo fecho tinha se partido com o golpe que a desenterrara, continha alguns papéis e objetos de valor, mas eu só tinha olhos para uma coisa. Tratava-se da miniatura em porcelana de um homem jovem, usando uma peruca caprichosamente encaracolada, a qual portava as iniciais JH. Quanto à face, sua conformação era tal como se eu estivesse a me olhar no espelho. No dia seguinte, trouxeram-me a este quarto, que tem grades nas janelas, mas tenho sido informado sobre certas coisas por um homem velho, de mentalidade rude, por quem nutro simpatia desde a infância, o qual, tal como eu mesmo, também é amante de cemitérios. O que ousei relatar de minhas experiências na cripta trouxe-me apenas sorrisos de piedade. Meu pai, que me visita com frequência, assevera que em tempo algum atravessei o portal lacrado pelas correntes e jura que, quando o examinou, o cadeado enferrujado tem estado como sempre esteve ao longo de 50 anos. Chega mesmo a dizer que toda a comunidade sabia de minhas idas ao túmulo e que eu era muitas vezes vigiado enquanto dormia na clareira da encosta, meus olhos semicerrados fixos na fenda que conduz ao interior.
Contra essas afirmações não tenho nenhuma prova tangível, até porque a chave para o cadeado se perdeu na luta durante aquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos, ele as reputa como meros frutos de minha vida pregressa de onívora perscrutação sobre volumes antigos da biblioteca da família. Não fosse pelo meu velho serviçal Hiram, eu hoje estaria convencido de minha loucura. Mas Hiram, leal até o fim, conservou sua fé em mim e fez aquilo que me impele a trazer a público pelo menos uma parte de minha história. Há uma semana ele quebrou o cadeado que prende a porta da tumba em sua posição perpetuamente semicerrada e desceu com uma lanterna até as profundezas sombrias. Sobre uma laje, numa alcova, encontrou um velho, mas ainda vazio caixão cuja inscrição deslustrada contém uma simples palavra: Gervas. Nesse caixão e nessa cripta é que me prometeram que serei enterrado.